Olá, meu nome é Zeneide, esse é o canal Zeneide Graciosa Idade e vou falar hoje sobre a importância de termos um controle das nossas finanças, saber o quanto a gente recebeu ou vai receber no mês, o quanto a gente prevê de gastos no mês, efetivamente gastou, o quanto a gente prevê que vai investir no mês e efetivamente investiu. Isso é necessário porque nem sempre o que a gente prevê que vai receber, o montante que a gente vai receber, seja de salário, seja de trabalho como vendedor, como corretor, de prolabore, nem sempre isso acontece. Às vezes atrasa o pagamento e temos esse entendimento do quanto a gente vai receber e também do quanto nós vamos gastar no decorrer do mês é de suma importância. É lógico que todos nós já temos mais ou menos na nossa mente quanto que a gente vai receber o mês seguinte. E a partir daí a gente também imagina o quanto nós temos de liberdade para gastar. Mas ter isso somente na nossa mente não é suficiente. É muito importante fazer esse registro. E muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente não gosta, talvez, de trabalhar com números, talvez de pensar sobre o quanto a gente vai receber, principalmente o quanto a gente vai gastar, seja um aspecto assim não muito agradável, porque a gente não está satisfeito ou com o que a gente ganha ou com o que a gente vai gastar. Mas é muito importante a gente superar, entender que cuidar das nossas contas é tão importante quanto cuidar da nossa família, cuidar do nosso patrimônio que a gente já adquiriu, um carro, uma moto, terreno, apartamento, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, cuidar também dos pets, que hoje é muito importante, muitas pessoas têm pets, cachorro, gato, papagaio, enfim. É tão importante, necessário e prazeroso quanto cuidar das demais coisas. Bom, a questão da organização financeira da pessoa física tem alguns aspectos que eu vou falar aqui. Esse vídeo não vai ser suficiente para falar tudo, mas é importante você entender o seguinte: a organização financeira da pessoa física ela é parecida com a contabilidade comercial, mas tem aspectos extremamente particulares. A primeira delas é que a contabilidade comercial trabalha com um sistema de partidas dobradas, regime por competência, enquanto que a pessoa física tem a questão das partidas dobradas, mas é uma coisa mais implícita, mais intuitiva, e tem também a questão de que a gente trabalha com regime de caixa, ou seja, eu registro no mês os pagamentos que eu fiz naquele mês, eu registro no mês o que eu efetivamente recebi naquele mês e o que eu efetivamente transferi para investimentos. É diferente, porque no regime de competência trabalha-se assim, o que eu comprometi nesse mês, eu vou registrar na contabilidade comercial. O que eu tenho de receitas para receber nesse mês, independente de terem sido recebidas ou não. Na organização financeira, eu trabalho com regime de caixa, ou seja, o que eu efetivamente recebi, o que eu efetivamente paguei. Aquilo que estava previsto para eu receber e não recebi, eu transfiro para a agenda do mês seguinte. Aquilo que estava previsto de eu pagar e eu não paguei, eu transfiro para a agenda do mês seguinte como inadimplência, claro, com a indicação de que no próximo mês farei o pagamento, farei a cobrança e insistirei para que o meu credor efetivamente me pague. Essa é uma das primeiras diferenças da contabilidade comercial para a pessoa física. A outra diferença é que na contabilidade comercial, obrigatoriamente, o contador tem que estar presente, é o contador que é chamado para efetuar esses registros a partir dos dados que a pessoa encaminha para ele, notas fiscais,
dados de pagamento, extrato bancário, o contador vai elaborar o relatório mensal de receitas e despesas e no final do ano fazer o balanço patrimonial. Para as microempresas, o portal MEI tem o formulário próprio para esse registro de receitas e despesas recebidas. Para a pessoa física, não há necessidade de um contador. Aliás, o contador nem toma conta dos gastos da pessoa física, porque os gastos da pessoa física é responsabilidade da própria pessoa fazer o seu controle. O máximo que o contador faz é o levantamento do quanto a pessoa física recebeu como prolabore, como honorários, e termina aí a sua responsabilidade. Bom, então a responsabilidade da organização financeira é da própria pessoa. Para isso, a pessoa tem que ter uma forma metódica de fazer esses gastos, metódica e sistemática, porque tudo o que a gente recebe como receita é interessante, é importante que se registre os recebimentos. Não importa do que se tratem esses recebimentos, se é salário, se é um empréstimo que alguém lhe concedeu, se é uma doação que você recebeu, se é uma herança, se é um prêmio que você recebeu no sorteio, se é um prêmio de loteria, tudo o que você recebe, você coloca na sua relação de recebimentos. Tudo o que você gasta, você vai registrar como gastos. Não de uma maneira tão esmiuçada como são as receitas, porque, claro, a gente tem um conjunto muito menor de receitas e um conjunto imenso e variado de despesa. Despesa de supermercado, despesa com farmácia, despesas com plano de saúde, despesas com instrução, despesa com combustível, manutenção de veículo, despesa com pagamento de impostos, de taxa, despesas de material de construção para fazer uma reforma aqui ou mesmo uma construção ali. Despesa com utensílio doméstico, vestuário, é uma gama enorme de despesas que a gente tem e que ficaria impossível, aliás, impossível não, mas ficaria muito trabalhoso fazer esse registro centavo por centavo do que você gasta. Então, na questão das despesas, a gente se preocupa só com aquelas despesas que são relevantes, que são importantes. E daí uma grande diferença da contabilidade comercial para a organização da pessoa física. A contabilidade comercial, ela registra e tem que registrar todas as despesas da companhia, todas as despesas da empresa. E somente aquelas despesas que são comprovadas por documento fiscal idôneo, como uma nota fiscal, um contrato, uma escritura, isso é registrado, é aceito e registrado na contabilidade. Já a pessoa física não. A pessoa física ela não tem essa preocupação com esse formalismo. Tudo que ela gasta, tendo ou não tendo nota fiscal, saiu do seu bolso, saiu da sua conta bancária, seja em supermercado, seja fazendo uma doação, com recibo ou sem recibo, com nota fiscal ou sem nota fiscal, tudo é registrado como saída de dinheiro. E como é que a gente vai fazer esse registro? Copiar item por item do que está lá na conta bancária? Não é necessário, isso seria retrabalho. A gente vai apenas selecionar do extrato bancário, do extrato do cartão de crédito, aquelas despesas que para nós são mais importantes, são mais intrigantes e temos mais interesse em controlar. As demais despesas a gente faz o somatório e registra como sendo despesas gerais e algumas que são pagas em dinheiro vivo como despesas de pequeno vulto. Então, essa é a diferença da organização financeira da pessoa física para a contabilidade comercial. Ela é mais seletiva, ela pode ser mais restritiva e é importante a gente dizer que a intenção da organização financeira não é gerar trabalho desmesurado, retrabalho
para a pessoa física. O que está no extrato bancário, o que está no extrato do cartão de crédito, a qualquer momento a pessoa pode ir lá no site do banco, no site do cartão de crédito e fazer o levantamento. Então não é questão de copiar item por item do que está lá nesses extratos na planilha Excel ou nesse formulário, no formulário manual de organização financeira. Não é essa a intenção. A intenção é facilitar, mas ter um controle efetivo das receitas, despesas e também dos investimentos. O que são investimentos? Investimentos são todo o bem patrimonial que nós possuímos e também as aplicações financeiras, aplicações de moedas. Veja bem, quando você compra um veículo à vista, você está investindo o seu dinheiro em um veículo. Se você compra ele financiado, esse financiamento é também para fins de investimento. Então, você vai registrar o financiamento como a receita e dar como saída investimento, que foi a compra do veículo. Se você paga parcelado esse veículo, essas parcelas são investimento. Então, nós temos nas saídas de dinheiro o que nós classificamos como despesa e o que nós classificamos como investimento. Tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Em cada uma desses formulários tem um espaço para que a pessoa registre observações pontuais. Por exemplo, às vezes ocorre de você receber uma receita inesperada, talvez um ganho judicial, uma execução judicial que você ganhou, um prêmio de loteria, uma herança que você recebeu. É importante você fazer esse registro para que não caia no esquecimento essa informação que impactou positivamente nas suas receitas. O contrário, a mesma coisa. Quando você tem um gasto extraordinário, que foge da média dos seus gastos, é muito importante fazer esse registro para você ter essa informação de por que teve aquele gasto naquele tipo de conta. Às vezes uma conta, por exemplo, de um plano de saúde, alguém adoeceu, teve que fazer uma cirurgia, veio a sua cota à parte na fatura, e aí você vai registrar do que se trata aquele valor. Também é muito importante a gente destacar o que são despesas que nós fazemos para as nossas próprias necessidades e as despesas que nós fazemos para atender necessidades de outras pessoas. Então, eu tenho as despesas próprias e as despesas com terceiros, que são importantes, porque às vezes é o plano de saúde que a gente paga para um pai, para um filho, às vezes é uma despesa de instrução que a gente paga para um sobrinho. Enfim, são recursos que estão saindo do nosso patrimônio, mas de uma maneira voluntária, porque escolhemos e decidimos participar dessas despesas para atender outras pessoas. Fique ligado nos próximos vídeos desse canal sobre organização financeira. Se você gostou, curta e inscreva-se nesse canal.